Beleza, então, dando a ideia na sequência, nós temos que definir o termo geral. Para definir o termo geral, que é a expressão que, digamos assim, rege essa progressão, nós temos que entender algumas coisas. Na tela de vocês tem algumas definições, que até inclusive algumas abreviaturas. Então, sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se um número constante ao anterior. Nós chamamos isso de PA, né? De progressão aritmética. O número constante, que é a soma de cada termo recebe, o nome que se dá é razão. Então, a razão dessa PA a gente simboliza por R. Então, nós temos que entender, né, professor Marcos, que toda vez que nós somamos um elemento, ele positivo, negativo, qualquer elemento que seja, esse elemento se chama razão, né? Exatamente. Então, eu vou seguir uma sequência somando ou subtraindo através de uma razão. Então, a ideia de razão, né, nesse contexto, então, por exemplo, se nós pegarmos a sequência 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, nós estamos sempre somando um elemento. Nesse caso é 1. Então, esse 1 é a minha razão, né? Então, nesse modelo, nesse contexto, nós temos que identificar várias coisas, né? Podemos identificar os números lá longe, sem ter que ficar fazendo, como estávamos fazendo na aula anterior, toda vez a sequência. Então, por exemplo, eu poderia encontrar o 10º termo sem ter que ficar fazendo elemento por elemento, né? Então, eu vou dar um exercício para vocês vão conseguir afiar aí. Primeiro vocês vão fazer manualmente, como a gente chama, né? Vocês vão escrever os termos gerais, você vai escrever o termo, todos os termos daí, e nós vamos chegar no termo geral. Prestem muita atenção nessa atividade, nesse contexto, sempre escrevam, coloquem no caderno os elementos. Respondam também no chat referente às perguntas que foram colocadas. Na tela de vocês aí, então tem um exemplo e eu vou deixar vocês fazerem. A pergunta é a seguinte, ó. Em uma sequência numérica, o primeiro termo é igual a 2. Então eu sei que o primeiro termo é 2. Os seguintes são obtidos a partir do acréscimo de 3, que é o que a gente chama de razão. Então, no meu caso, 3 unidades nesse daí é a minha razão. O termo imediatamente anterior, né? Então, a primeira pergunta, que é fácil aí, eu quero saber os 5 primeiros termos. Escreva os 5 primeiros termos. E na questão B, eu quero saber o 10º termo e posterior o 20º termo. Acredito que uns 4 minutos para eles fazerem. Eu acho que 3 minutos, 4 minutos tá bom. E uma outra coisa, na questão, no item C, coloque lá como que vocês pensaram em chegar nesse. Eu vou dar uma definição para vocês antes. Então, vamos pensar em sequência, como muitos responderam, que é a resposta do item A. Então, se eu pensar em sequência, na tela de vocês, tem uma sequência, uma ideia de sequência. Então, eu tenho o primeiro termo, que a gente chama de A1, 2. O segundo termo é o A1 mais 3. Então, eu tenho 2 mais 3. E assim sucessivamente, somando 3. Então, eu vou ter numa sequência 2, 5, 8, 11 e 14. Certinho, como a maioria colocou na resposta. Só que reparem no seguinte, nós temos algumas definições. Reparem, se vocês olharem, nós vamos ter o seguinte. Como aqui, ó, eu coloquei toda a sequência que vocês fizeram, que vocês desenvolveram, né? Então, nessa sequência total, eu vou ter aqui, então, 2, 5, 8, 11 e 14, como vocês colocaram aí de resposta certinho. Mas vamos tentar entender uma coisa, que a gente vai chegar numa coisa que a gente chama de termo geral. O que está acontecendo com o meu A2? O meu A2 é a soma do meu A1 mais R. Ou seja, eu estou somando o primeiro termo mais R. Aqui, no 8, quando a gente chega na resposta 8, o que acontece para vocês entenderem? Eu tenho ainda o primeiro termo, só que eu estou acrescentando duas somas. Então, por exemplo, eu somei 3 aqui, eu também somei 3 aqui, ó. Eu somei os dois 3 aqui, então eu somei duas razões. Então eu tenho duas razões. Para o próximo elemento, o meu A4, mesma ideia. Eu vou somar mais um 3 aqui, ó. Quantas razões eu estou somando? Eu estou somando 3 razões ao meu primeiro termo. E por último aí, eu estou somando 4 razões até, né, no caso aqui, com o meu primeiro termo. Reparem no seguinte, olhem esse número aqui, ó, no caso aqui é 1, né? Mas olhem esse número. O que ele corresponde? Dá uma olhada aí, Marcos. O que esse número corresponde à posição? Se a gente olhar. Então, por exemplo, aqui é 1 e a posição é 2. Aqui é 2, a posição é 3. Aqui é 3 e a posição é 4. Aqui é 4 e a posição é 5. O que eu posso dizer? Nossa, é um valor menor, né? Um a menos do que o que está pedindo. Sempre vai aparecer um valor menor, um termo menor. Então eu poderia ter qualquer número aqui, né? Então a gente chama de n pela posição. Então eu poderia somar ao A1 n menos 1 vezes r. Ou seja, eu sempre vou subtrair um elemento daqui. Ok, se fosse 10, então é 10 menos 1. Isso mesmo, essa é a ideia. Nossa, o Tiago, ele comentou que ele resolveu a questão, o item
a 20 Aham. por essa fórmula. Eu falei, legal, né? Eu só queria saber exatamente, né, como tinha resolvido. E ele não desenvolveu inteiro, já está a par da forma. Muito legal isso Beleza. daí. E no caderno de vocês, por favor, podem copiar isso aqui, ó. Copiem isso daqui, a gente chama isso aqui de termo geral. Esse é o termo geral da equação, essa é a forma com que você consegue localizar qualquer elemento dentro de uma sequência, beleza? Mas vamos para a resposta como muitos colocaram, né? Na resposta aí na tela de vocês, nós temos a sequência como foi dito. 2, 5, 8, 11, 14, como eu fiz ali para vocês.